Oi pessoal, boas-vindas a mais um módulo do curso Fotografia Digital do Entusiasta ao Profissional. Bem, no módulo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fotometria e conceitos básicos. Então, a gente já viu muita coisa até aqui, a gente já compreendeu um pouco da história da fotografia, dos princípios básicos da fotografia, teve um pouco da ideia do que está por trás, do background do universo fotográfico, compreendeu um pouco dos equipamentos e agora a gente vai passar para a fotometria, que a gente vai entender o que é especificamente e como isso influencia nas nossas fotos já já. E dentro da fotometria, como a fotometria envolve diversos elementos, a gente vai se aprofundar e introduzir, em alguns casos, alguns conceitos-chave para a fotografia e para a composição fotográfica. Então, a gente vai adentrar agora nesse universo e, mais uma vez, obrigado por estar assistindo à videoaula, obrigado por estar aqui e vamos aos passos introdutórios da nossa aula de hoje. Bem, antes de começar, como eu tenho enfatizado muito e continuo enfatizando isso porque são dicas e são elementos fundamentais para que você possa ter o melhor dessas aulas, para que você possa aprender da melhor maneira, que possa absorver o máximo de conteúdo possível dessas aulas, para que você possa exercitar as suas habilidades, a sua técnica e que possa também exercitar a sua sensibilidade para a fotografia. Então, antes de partir para o conteúdo, quero deixar algumas dicas que são fundamentais e alguns elementos de que você vai precisar para poder navegar por esse mar de conhecimento que a gente vai adentrar, que é a fotometria. Então, primeiro, atenção. Atenção é fundamental. Preciso que você esteja aqui, que você esteja presente, focando as informações, focando aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou mostrando, para que você possa ir assimilando da melhor maneira possível todo o conteúdo. Então, esteja presente, mantenha a sua atenção, mantenha o foco, já que foco é um dos tópicos que nós vamos abordar bastante na aula de hoje, então mantenha o foco. E, em segundo lugar, tenha ao alcance da mão lápis ou caneta e um caderno, ou se você preferir, um tablet, um computador, laptop, notebook, smartphone, o que você quiser, o que você preferir, para que você possa fazer anotações, para que você possa anotar dúvidas, para que você possa anotar dicas, para que você possa anotar informações, nomes, informações a buscar, você possa anotar detalhes e as suas observações pessoais também sobre as aulas. Então, é fundamental que você mantenha o foco, que você mantenha a sua atenção, esteja aqui presente, que você tenha ao alcance da mão lápis ou caneta e papel ou um tablet ou outra plataforma que você preferir para poder fazer as suas anotações. E bem, as dicas preciosas que são valiosíssimas para que você possa aproveitar ao máximo o conhecimento e que você possa ter ao final deste curso um roteiro da construção do seu conhecimento para que você possa ter uma base que você possa visitar sempre, para que você possa esclarecer dúvidas, para que você possa ver detalhes, para que você possa ter um roteiro mesmo de como o teu conhecimento foi construído para poder exercitar e revisitar os conhecimentos e as técnicas que vão ser necessárias para que você, como o nome do curso sugere, passe do entusiasta ao profissional na fotografia digital. Então, a primeira dica preciosa é: separe um caderno específico para anotar o curso. Então, se você já tem seguido as minhas dicas desde a primeira aula, você já tem aí o seu caderninho onde você vem anotando as informações sobre o curso. É muito importante ter um caderno específico, ou ter um bloco de notas específico, ou um arquivo em um editor de texto, que pode ser de software livre ou o Word, que é o mais comum, para poder ir anotando essas informações. Por quê? Quando você coloca num arquivo único, ou num caderno único, ou num bloco de notas único, você vai ter um roteiro aula a aula, tópico por tópico, assunto por assunto daquilo que você precisa para poder desenvolver melhor os conteúdos, para desenvolver melhor as práticas a partir dessa teoria que a gente vai vendo aqui. Então é fundamental que você tenha um lugar específico para anotar suas observações, seus conhecimentos, apontamentos e informações sobre essas aulas.
Então, é muito importante que você faça isso para ter sempre os seus apontamentos, ter os exercícios, as sugestões de conteúdo interno e externo, para que você possa pesquisar e se aprimorar nas suas habilidades fotográficas, no desenvolvimento das suas técnicas em relação à fotografia digital. Então, é fundamental que você faça isso. E, além disso, é muito importante que você revise todos os conteúdos, que você reveja as videoaulas, que você ouça os áudios das aulas que ficam disponíveis, que você releia os slides e que você principalmente visite as suas anotações, porque elas são preciosas, porque elas têm um roteiro de acordo com a forma com a qual você se relaciona com o conhecimento e com os conteúdos. É um roteiro pessoal que vai ter um reflexo do teu relacionamento com os conteúdos e que vai ser, por isso, mais fácil de desvendar no futuro e vai ser mais fácil de revisitar. Então, é fundamental que você tenha atenção, que você tenha foco, que você tenha algo para anotar as informações e que separe um arquivo específico no computador, no tablet, no smartphone ou um bloco de notas ou caderno específico para poder desenvolver as anotações de todo o curso. E, além disso, revise com certa regularidade os conteúdos para poder fixar melhor as informações. Então, recapitulando aquilo que a gente já viu até agora, antes da gente mergulhar no universo da fotometria, a gente já passou por alguns módulos, tendo visto a história da fotografia, os princípios básicos, a gente já entendeu o comportamento da luz, já entendeu o que é a luz, a gente já passou pela história propriamente dita da fotografia, passamos pela reeducação do olhar, pelo papel fundamental do fotógrafo e do olhar do fotógrafo, dos filtros do fotógrafo diante da imagem a ser fotografada, da intervenção do fotógrafo no ambiente, e vimos também um pouco sobre os equipamentos. Você já entendeu a diferença dos tipos de equipamento e como a fotografia é feita, é criada e processada dentro desses tipos de equipamento, focando na fotografia digital, que é o nosso tópico, que é a nossa raiz neste curso. Então, já que a gente viu isso e entendeu no último módulo como a imagem é criada dentro da fotografia, agora com a fotometria e alguns conceitos básicos, a gente vai entender como criar essa imagem de acordo com o nosso objetivo, como criar a imagem de acordo com aquilo com que a gente quer, o que a gente espera da fotografia. A gente vai entender os elementos da fotometria para trabalhar essa fotometria dentro da fotografia, para utilizar esses princípios a favor dos nossos objetivos, para equilibrar os elementos que nós vamos ver hoje para obter o resultado que nós queremos. Então, vamos entrar na fotometria e os conceitos básicos especificamente. Então, aqui na imagem, na telinha, você pode ver aqui uma espécie de reguinha, essa reguinha aqui, ó, que é um medidor, é uma expressão gráfica da fotometria, da medição da luz. Então, ela vai de -2 até +2. Um pouquinho mais adiante, a gente vai entender quais são as diferenças e o que esse gráfico realmente quer nos dizer. Mas esse desenho é a expressão da fotometria. Então, a gente vai mergulhar nesse assunto para desvendar esse desenho e outros ícones, outros desenhos que vão aparecer no nosso caminho e que você convive vendo aí no seu equipamento fotográfico. Então, vamos lá. E a luz? Vamos medi-la. Como é que a gente faz isso? Para deixar bem claro para você que não conhece ou que tem algum conhecimento o que é a fotometria, foto é luz, como a gente já viu, o próprio nome fotografia tem essa partícula da palavra que é a foto, que é luz, fotografia é escrita com luz e fotometria é medição com luz. É foto, que significa luz, mais metria, que é medição. Então, a fotometria é o ato de medir a luz. É isso mesmo, medir a luz. Só que diferente das medidas, por exemplo, de peso que você mede em quilos ou de tamanho que você mede em metros, aqui a gente vai utilizar uma medida diferente, uma escala diferente
E a reguinha que a gente vai utilizar para poder fazer essa medição é também diferente. Então, fotometria basicamente é você conseguir equilibrar os elementos da tua câmera que são responsáveis pela captação da luz e a escritura da luz no sensor da tua câmera para que você tenha uma luz equilibrada de acordo com o teu propósito. É conseguir medir a luz para agir a partir dessa medição que foi feita. Mas quem é o responsável por essa medição? Quem é que faz essa medição? Quem vai fazer essa medição por você é o fotômetro, que, como o próprio nome sugere, é um aparelho que vai medir a entrada de luz, que vai medir a luz da cena para que você possa fazer a fotografia. No início da fotografia, como a gente viu a história da fotografia, a gente viu vários tipos de câmera, inclusive o da daguerreótipo, desde a primeira foto permanente que foi feita lá com o Niepce. A gente viu a escala de evolução da fotografia até chegar na fotografia digital, que é o que nós temos hoje. Então, nem sempre o fotômetro existiu. Muitas vezes a imagem era feita na experiência e muitos cartuchos eram queimados. No caso da época, muitas placas metálicas e depois papel era queimado porque não se tinha exatamente a medição da luz. Não se tinha como saber exatamente a quantidade de luz necessária ou não tinha um parâmetro de medição de luz para saber se a imagem já estava bem registrada naquele plano, seja uma placa metálica ou qualquer outro tipo de material que foi utilizado à época. Mas na década de 30 já existia o fotômetro, só que à época esse fotômetro era um fotômetro externo, era um fotômetro manual. Ou seja, esse fotômetro, que é o aparelhozinho que vai medir a luz, ele ficava fora da câmera. Era um aparelho auxiliar à fotografia, que você utilizava como base para poder regular os controles da câmera fotográfica e poder obter a imagem desejada. Então, hoje em dia, a maior parte das câmeras fotográficas tem um fotômetro interno, ou seja, esse fotômetro, esse aparelho medidor da luz está dentro da câmera. Ainda hoje nós temos fotômetros externos e eles são muito utilizados. O fotômetro externo não necessariamente é uma coisa ultrapassada ou uma coisa do passado. Por exemplo, na fotografia publicitária, na fotografia de estúdio, quando você precisa trabalhar um jogo de luz ou quando você quer utilizar de maneira criativa o flash para poder criar uma foto, você vai utilizar um fotômetro externo para poder auxiliar na cena, porque você vai ter diferentes fontes de luz e muitas vezes você vai querer congelar o valor de determinada fotometria com uma luz que você vai utilizar naquele momento ou congelar a partir do flash para poder obter um resultado diferenciado. Em estúdio e na fotografia publicitária, o fotômetro externo ele é muito utilizado, tanto porque há diferentes focos de luz, quanto porque muitas vezes você vai querer fazer um jogo de luz interessante, vai querer utilizar flash ou mais de um flash para poder compor com a luz uma fotografia interessante para aquela peça publicitária, para aquela fotografia publicitária. Então, o fotômetro externo ele vai auxiliar bastante em fotografia de estúdio, sobretudo ou em fotografias em ambiente externo, quando você vai utilizar muitas luzes auxiliares ou quando você quer dar um efeito diferente com flash. Então, além da fotometria da própria câmera, do fotômetro da própria câmera que está lá dentro da sua câmera, pertinho do espelho, como a gente vai ver um pouco mais adiante, você vai também utilizar o fotômetro externo para poder medir e para poder equilibrar os diferentes pontos de luz e de iluminação que você vai ter para a tua imagem, as diferentes luzes que você vai ter incidindo sobre o teu objeto. Mas hoje a maior parte das câmeras tem o que a gente chama de TTL. A gente já falou sobre o TTL nos módulos anteriores e o TTL é through the lens, que é através das lentes. Então, o fotômetro interno que fica dentro da câmera recebe esse nome porque a medição da luz vai ser feita a partir da luz que passa pela lente da câmera, ou seja, a medição é feita da luz que atravessa a lente, da luz refletida pelos objetos e não da luz que está no ambiente, porque logo no começo, antigamente, o fotômetro externo e a maior parte dos fotômetros externos vai
medir ou um ponto específico de luz ou vai medir a luz ambiente, toda a luz que está no ambiente. Só que como a luz, como a gente viu, ela bate nos objetos e reflete, nesse processo há uma perda de luz. E o próprio processo de atravessar a lente da câmera também vai haver uma perda nesse processo, ao atravessar a lente da câmera e chegar até o sensor. E o fotômetro de dentro da câmera vai captar exatamente a luz que vai para o sensor e não a luz ambiente. Então, ele, de certa forma, é melhor porque ele vai te dar a luz que está incidindo ali sobre o sensor da câmera e não a luz que está, a luz total do lado de fora, a luz total do ambiente ou de um ponto específico do ambiente. Então, é por isso também que o fotômetro externo ele ajuda para a fotografia publicitária, porque você pode utilizar para medir a foto de um ponto específico e utilizar uma luz específica para aquilo ali e compor uma imagem com vários pontos de luz. Então, essa é a diferença básica. Existem os fotômetros externos, antigamente só existiam os externos, hoje existem os internos. E a maior parte das câmeras, principalmente as DSLRs, tem um fotômetro interno, que vai medir a luz que passa pela lente da câmera, que é o que a gente chama de TTL. Então, só para vocês terem uma ideia, tem aqui um exemplo de um fotômetro externo. Então, o texto está em espanhol aqui, foi uma imagem do Google Imagens, só para vocês terem uma ideia. E aqui tem as peças e as partes que compõem um fotômetro externo. A gente tem aqui um spot, que é um ponto, na verdade, para medição pontual, quando você quer medir um ponto específico, como eu falei, você quer medir, por exemplo, uma área específica do rosto, porque vai incidir uma luz diferenciada numa fotografia que você vai fazer dentro do estúdio. Então você vai utilizar o spot para medir a luz que vai incidir aqui sobre essa área do meu rosto. Você tem o visor também para essa medição pontual que você vai fazer. Tem um seletor de medição, o tipo de medição que vai ser feita, se vai ser uma medição pontual, se não vai ser uma medição pontual. Aqui o botão de medição que você vai utilizar para poder medir. Isso aqui é em um exemplo específico, tá pessoal? É um modelo específico, mas de modo geral, muitos desses itens estão presentes nos fotômetros externos. Isso aqui para iluminação e display, a mudança dos valores, que está aqui. A velocidade do obturador, que é algo que a gente vai entender um pouco mais adiante, porque você, além de medir a imagem do ambiente, você vai dizer aqui para o fotômetro quais são as configurações da tua câmera na hora de fazer a foto. Então você vai dizer a velocidade do teu obturador, que é esse número 125 aqui, e você vai dizer também a abertura do diafragma, que a gente vai entender o que é tudo isso já já. E você vai também informar o teu ISO, qual é, para que tudo fique registrado aqui no fotômetro e para que ele possa fazer a medição dessa luz de acordo com as configurações que vão estar previstas na tua câmera fotográfica. Além disso, tem um indicador de medição aqui, no caso, o cálculo de multiexposição, que é quando um mesmo objeto está exposto a várias luzes diferentes para você poder equilibrar a fotometria a partir disso. E aqui a conexão para um flash, se você quiser utilizar um flash aqui acoplado ao fotômetro para ele poder medir. Aqui o nível de exposição, que é justamente a fotometria, se está para -2 ou +2, a gente vai entender um pouco disso já já. E aqui tem os modos de medição. Então, o fotômetro você pode configurar a câmera de acordo com aquilo que você quer e ele vai te dar também, você vai colocar a medição no ponto de luz e ele vai te dar também os dados adequados para que você possa configurar na sua câmera. Você vai dizer, eu quero ir esse ponto assim, eu quero o rosto, essa face com essa luz, eu quero essa parte de cima, o cabelo, com outra luz. Você vai medir cada ponto, vai utilizar o fotômetro externo e depois ele vai te dar também. Você pode utilizá-lo para que ele te dê a numeração exata das configurações da câmera que você deseja. Então esse é o desenho geral de um fotômetro externo, certo? Que é o fotômetro que se utiliza basicamente em fotos dentro do estúdio, em fotos mais produzidas para a fotografia publicitária. Na cobertura de eventos, no fotojornalismo, ou mesmo nas suas fotos no dia a dia em ambientes abertos, fotografias de paisagens, você vai utilizar apenas o fotômetro interno da tua câmera fotográfica, o
fotômetro interno, especialmente da tua DSLR, que é que vai te dar mais possibilidades de ajustes. Então, a gente passa agora para o fotômetro interno. Bem, como eu tenho falado sempre desde o início do curso, diferentes equipamentos vão te dar diferentes tipos de resultados, e os diferentes tipos de resultados devem estar de acordo com os teus objetivos. Então, para cada objetivo que você tiver com a fotografia, você vai precisar de um equipamento diferente. Então, como a gente já viu na etapa anterior, falando dos equipamentos fotográficos, as câmeras de smartphones, de tablets, as câmeras compactas não vão te dar o controle total, o controle manual da fotografia. Então, para essas câmeras, entender a fotometria é muito importante, mas você não vai conseguir configurar a sua câmera para poder obter, talvez, alguns resultados que você desejaria a partir da fotometria. A fotometria vai te dar a compreensão do que é necessário para obter um tipo específico de fotografia, mas nem todos os equipamentos vão te dar a possibilidade de configurar manualmente para obter esse resultado. Então, as DSLRs, nesse caso, que vão te dar todo o controle manualmente, é que vão te possibilitar um raio maior de possibilidades, mas você vai utilizar os conhecimentos da fotometria em todo e qualquer suporte que você tiver. Compreendendo isso, você vai compreender melhor como é feita a fotografia e você vai poder obter melhores resultados e diferentes tipos de resultado utilizando o equipamento que você tem em mãos. Então, passando para o fotômetro interno, ou TTL, Through the Lens, vamos compreender melhor como ele funciona, o que é que tem por trás desse fotômetro interno. Bem, o fotômetro interno, ele fica, como a gente viu na etapa anterior, a gente viu um pouco das partes de dentro de uma câmera fotográfica, tanto de uma câmera compacta como de uma câmera DSLR. E aí pensando na DSLR, que é quem vai ter aquele espelho que fica a 45 graus, um pouco antes do sensor da tua câmera, logo atrás do espelho, na maior parte das câmeras, porque de acordo com o fabricante isso pode mudar, o fotômetro vai estar lá logo atrás daquele espelho para poder medir a luz que entra. Então, dentro das tuas câmeras, da sua câmera que você vai ter, você vai encontrar uma configuração que é o EV. Esse EV, que vai ter um quadradinho com um símbolo de positivo e negativo em cores diferentes, é diretamente associada à fotometria, que é, lembrando também daquela reguinha que a gente viu, do -2 ao +2, e a gente vai retomá-la um pouco mais adiante. Então, o EV é, na verdade, a exposição, é o valor de exposição. A gente pode dizer que seja. Que se está em -2, está menos sensível à luz, tem menos luz entrando, o que vai fazer da tua imagem subexposta. Se está no meio, se está no zero, é porque a luz está equilibrada. E se está no +2, a tua imagem vai estar superexposta ou sobreexposta e vai ter luz demais. Bem, você já deve ter visto fotografias em que você dá um clique e a imagem fica muito escura, ou a imagem fica completamente preta. Ou você dá um clique e tem muito branco, ou a imagem fica completamente branca. Quando a imagem fica completamente branca é porque tem luz demais. Tem muita luz entrando, então tudo fica branco, porque foi sobreexposto, foi superexposta a fotografia, como a gente chama. E quando fica tudo preto é porque ela está subexposta, tem luz de menos, tem menos luz do que o que seria necessário para captar os tons, as cores, as sombras da maneira adequada. Então, o EV vai estar também associado àquela escala da fotometria do -2 ao +2. E o meio é o ponto ideal, que é o ponto em que vai estar equilibrado. Como a gente já viu, o TTL vai medir a luz que passa pelas lentes, a luz que vai diretamente para o teu sensor. Então, você vai olhar para o sensor quando você clicar de leve no botão, pensando no DSLR, e você olhar pelo Viewfinder, que é aquele localzinho, aquele quadradinho onde você vai colocar o olho, a câmera aqui para poder olhar. E aí
para mostrar para vocês mais diretamente. O Viewfinder é essa areazinha aqui, é onde eu vou posicionar a câmera, pensando sempre, a câmera eu vou segurar dessa maneira. Eu vou segurar uma DSLR aqui, ó. Apoio o meu polegar aqui atrás, apoio os 4 dedos aqui na frente e utilizo o meu indicador para esses comandos aqui, certo? E a outra mão, a mão esquerda, eu vou colocar ela aqui embaixo para controlar isso aqui da câmera. Então eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso já já. Eu vou Viewfinder, esse espaçozinho onde eu vou colocar o olho aqui para poder ver o que está na minha imagem. Por exemplo, agora estou aqui focando vocês. Pronto, vocês estão aqui no meu foco. Então, olhando pelo Viewfinder, quando você dá um clique de leve aqui em cima, ó, no botãozinho para fazer a imagem, você vai ver uma reguinha. E aí essa reguinha vai estar apontando mais para a direita ou mais para a esquerda. Quando ela estiver mais para a direita, mais perto do +2, é porque tem mais luz do que o ideal, mais luz do que o que é o equilíbrio. E quando tiver mais para a esquerda, é porque tem menos luz do que deveria. Então ela pode variar. O ponto ideal é que ela varie em até um tracinho para a direita ou até um tracinho para a esquerda, mas o centro é o ponto ideal. E essa medição de luz vai ser feita de maneiras diferentes, porque há tipos diferentes dentro da configuração da sua câmera que você pode fazer para que ela capture a luz. A forma geral e padrão que você vai utilizar para poder ter essa luz é a medição matricial, que é a medição de matriz, ou matrix, como a gente diz, que ela vai ter, na verdade, uma medição do todo. O fotômetro vai olhar para toda a imagem, para todas as luzes que tem na tua imagem, o pico de luz e o ambiente com menos luz e as luzes intermediárias, e vai fazer como se fosse uma espécie de média de luz para que você tenha a melhor imagem possível ali dentro da fotometria. Então, a medição matricial, que é aqui representada, no caso da Canon, por esse íconezinho aqui, ou no caso da Nikon, por esse íconezinho aqui. Todas as outras câmeras fotográficas, todos os outros modelos vão seguir um pouco dessa ideia. Os desenhos vão ser sempre similares, esses aqui são os desenhos mais comuns. Então, medição matricial, esse aqui, e medição matricial também em modelos diferentes aqui. O desenho é diferente, mas é o mesmo, ele traz a mesma ideia, o mesmo significado. Então, a medição matricial vai ter essa medição geral. Então, para a maior parte das cenas, você vai utilizar a medição matricial, porque o que interessa é que você tenha um equilíbrio entre o maior pico de luz e o menor pico de luz, que você tenha a medição a partir da cena inteira. Então, a medição matricial vai ser o mais comum. Mas tem um outro tipo de medição, que é Center Weighted, ou Average Metering, que é, em outras palavras, a medição que se foca no centro, mas que também, como a matricial, pega a luz da cena toda. E aí pode ser também vista aqui, ó. No caso da Canon, é esse íconezinho aqui, que tem o quadradinho da cena e que não tem nada aqui no meio. Ou, no caso da Nikon, é esse aqui, ó, que tem um quadradinho, tem uma bolinha e um parênteses entre aqui na bolinha. O que esse modo de medição? Esse aqui para Canon ou esse aqui para Nikon, que tem o mesmo significado. O que isso quer dizer? Que assim como no modo matricial, a câmera, o fotômetro da tua câmera vai estar pegando a luz do ambiente inteiro. Tudo o que está ali que você consegue ver no Viewfinder, que passa pela lente da tua câmera, ele está captando a luz toda. Agora, entre 60% e 80% do que ele vai considerar como sendo o principal vai ser o que está no centro da tua imagem. Ou seja, ele vai pegar a imagem toda, certo? Para poder medir, só que em vez de fazer uma média igual como o Matrix ou o modo matricial vai fazer, ele não vai fazer uma média considerando igualmente o peso de cada ponto de luz, de cada nível de luz.
ele entre 60% e 80% do que ele vai considerar é a luz do que está no meio, bem no centro da tua cena. Então, isso aí é ideal quando você quer dar destaque, ou quando você quer considerar a luz do que está no centro da tua imagem. Quando você quer, por exemplo, fazer um retrato, ou quando você quer desfocar um pouco mais a parte de trás da fotografia, quando você quer desfocar um pouco mais o cenário, deixar um pouco mais escuro, dando destaque a uma pessoa ou a um objeto que está bem no centro da tua imagem. Nos retratos isso é bem comum. Então esse modo de medição da luz vai ser bem interessante no caso dos retratos e das fotografias desse tipo, quando o teu objeto está lá no centro e você quer dar um desfoque no fundo, quando você quer desfocar o fundo, porque ele vai considerar a luz entre 60% e 80% daquilo que está bem no centro, bem no meio da tua imagem. O outro modo de medição da luz é o spot, ou a medição pontual, como o próprio nome sugere, né? É um ponto, que aqui, voltando para o slide aqui, no caso da Canon, esse iconezinho aqui, ó, que é o quadradinho com um pontinho no meio, Spot Metering Mode, e no caso do Nikon, é esse aqui, ó, o mesmo símbolo, quadradinho com um pontinho no meio, Spot Metering Mode. Então, esse modo aqui é o modo pontual. O que é o modo pontual? Bem, o modo pontual ele vai medir a luz, em vez de medir a luz do ambiente externo, a gente viu o modo matricial, mede todas as luzes do ambiente e faz uma média. O Center Weighted, ele não vai pegar a luz do ambiente, só que entre 60% e 80% do que ele vai considerar como mais relevante na hora de fazer essa média de luz é o que está bem no meio da tua imagem. E o Spot, ele é completamente diferente desses dois anteriores, porque ele vai considerar um único ponto, apenas um pontinho lá no meio da tua imagem. Aquele ponto é o que ele vai considerar para poder trabalhar a tua fotometria. Uma área de mais ou menos 5% daquele ponto ali. Apenas 5% do total da tua imagem é o que ele vai trabalhar. Esse percentual pode variar um pouco, o tamanho pode variar um pouco, mas é mais ou menos 5% do que está na tua imagem, daquele pontinho específico ali que você está vendo. E o modo de medição você vai controlar nos controles da sua câmera, que a gente vai ver um pouco mais detalhadamente como controlar isso bem mais adiante, quando a gente for ver um pouco dos controles da câmera, de alguns tipos de modelos de câmeras e os seus controles operacionais. Então, ele vai pegar, o Spot vai pegar apenas um pontinho, 5% da tua imagem. E aí, um outro modo de medir a luz, de fazer a fotometragem da imagem é o Partial Metering, que é a medição parcial. E aí, a medição parcial está aqui no Canon. Algumas câmeras Nikon já tem, mas nem todas as câmeras Nikon têm, então por isso que não está aqui nesse quadrinho, que é essa medição parcial. E o que é a medição parcial? É como se fosse um intermediário entre a Center Weighted e a Spot, entre a medição pontual e a medição focada no centro. A medição parcial, ela vai considerar apenas um ponto, certo? Apenas aquele ponto específico, assim como no Spot, assim como na medição pontual, só que em vez de considerar só 5%, ela vai considerar, por exemplo, 15%. Vai ser um percentual maior, cerca de 3 vezes maior do que o que é considerado na medição pontual. Então, a medição pontual e a medição parcial têm similitudes, só que a medição pontual vai considerar um ponto muito específico, cerca de 5%. A medição parcial vai considerar aquele ponto específico, só que um pouco maior, cerca de 15% da imagem, naquele ponto ali, aquilo que está ao redor daquele ponto que está em foco, que está no centro da tua medição de luz. Assim como a medição matricial ou a medição de centro vão ter também similitudes, só que a medição matricial, a matrix vai medir o todo, vai fazer uma média de todos os níveis de luz. Já a central, a Center Rated, ele vai fazer a medição de todos os pontos, mas vai considerar como peso maior, entre 60% e 80%, aquilo que está bem no meio da tua imagem. Então, são esses os tipos de medição de luz, os tipos diferentes de medir a luz utilizando o Through the Lens, o TTL, que é o fotômetro que está dentro da tua câmera, que é o que você vai utilizar em 99% dos casos, a menos que você
vai fazer uma foto com um efeito específico em estúdio ou mesmo em ambiente externo, mas utilizando equipamento de estúdio, como luzes de apoio, flashes e equipamentos assim. Então, essa é a primeira parte, para que você compreenda um pouco da fotometria. Agora que você já sabe o que é a fotometria, o princípio da fotometria, que é a medição da luz, que você já sabe quem é o responsável por isso, o fotômetro, que pode estar externo, pode ser um fotômetro manual, que é o externo, ou pode ser um fotômetro interno, through the lens, que é o caso da maior parte das câmeras digitais hoje, principalmente as DSLR. Então, a gente viu essa primeira etapa e na próxima parte deste módulo a gente vai entender melhor quais são os elementos que dão vida à fotometria. Existe um tripé que é a base da fotometria. E a gente vai saber qual é esse tripé e quais são as características de cada um desses elementos, cada um desses pilares.